Isaías 61. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou há tanto tempo atrás, mas tão viva e tão atual para nós, para os nossos dias, para nos conduzir, para nos ensinar, para que nós possamos aplicar na nossa vida os princípios da Tua palavra. Possamos viver sob estes princípios, Senhor, é o que nós precisamos. Mas para isso precisamos entender a palavra que lemos. Precisamos que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, porque não estamos aqui para ouvir palavras de homens, filosofias, doutrinas humanas, mas a palavra ministrada pelo Espírito Santo de Deus, aquela que pode mudar a nossa vida, transformar a nossa existência. É essa palavra que eu te peço, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz essa manhã. Usa a minha vida, dá-me a unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ser um instrumento em Tuas mãos. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto tão antigo do profeta Isaías anuncia as boas novas de Deus, as boas novas da salvação. Mas eu vejo também aqui Deus ministrando um propósito para o seu povo, um propósito para a sua igreja. E esse texto vai nos dar uma boa ideia sobre este propósito. Deus não se limitou apenas a nos salvar. Já falei várias vezes na igreja sobre isso. Apenas a salvação, embora ela seja tão importante, ela não é tudo, porque se fosse tudo, como já disse várias vezes, bastava ser salvo e logo morrer. Se você foi salvo e não morreu, é porque Deus tem ainda um propósito para você. Não é para a gente ocupar inutilmente a terra, como Jesus disse certa vez, contando uma história sobre uma figueira que foi visitada e não produzia. Então ela ocupava inutilmente a terra. Nós, como igreja, não estamos aqui para ocupar a terra inutilmente. Há um propósito de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja.
temos um propósito do Senhor para cumprir. E esse texto vai nos dar algumas ideias sobre esse propósito. Se você olhar para o sentido estrito do texto, para o seu significado imediato, a aplicação imediata do que Isaías está dizendo para aquele povo, o povo de Israel, ele está, na verdade, nos falando da vinda de Cristo. Ele diz no versículo 1 e 2, como a gente já viu o próprio Senhor Jesus repetir esse texto na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus falou isso quando se dirigiu à sinagoga em Nazaré. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso foi o que o Senhor veio fazer na sua primeira vinda. Jesus veio cumprir nele essas palavras, tanto que ele, ao ler o texto, afirmou que hoje se cumpria o que estavam dizendo as Escrituras a seu respeito. Foi essa a interpretação que Jesus deu a este texto. O texto prossegue dizendo: o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A partir daqui o texto já está apontando para frente, para o futuro, para a vinda do Senhor, o que ele fará na sua vinda, a restauração de todas as coisas através da vinda, na segunda vinda de Jesus. É disso que o texto está nos falando. E a partir do versículo 4 até o final do capítulo, a Bíblia nos dá uma ilustração do que será o reino milenar de Jesus Cristo, descrito em Apocalipse capítulo 20. Isso é uma interpretação teológica desse texto, no seu contexto para o qual ele foi escrito. Então, dividimos o texto dessa maneira para entendermos aquilo que Deus quer nos revelar. Primeira vinda, segunda vinda, reino milenar, coisas que a Bíblia traz para nós no seu contexto. Mas também podemos fazer uma outra análise desse texto, aplicando ele mais para os nossos dias, para nós como igreja, para entendermos, como eu disse aqui ainda há pouco, o propósito que Deus tem para nós, como pessoas e como igreja do Senhor. Todos os textos que a gente pode ler aqui no Antigo Testamento falam da função do Messias, falam da obra do Messias, daquilo que o Messias iria fazer. Eles também se aplicam a nós, igreja. Por quê? Textos que foram atribuídos ao Messias, a Jesus, ao que ele iria fazer, anúncios que foram feitos sobre a sua obra, se aplicam à igreja. Por que eu digo que se aplicam à igreja? Porque o Novo Testamento diz que nós, igreja, somos embaixadores da parte de Deus. Somos embaixadores de Cristo. Há alguns conjuntos musicais que se chamam embaixadores de Cristo. É uma verdade bíblica. E o que é um embaixador? Um representante legal, alguém que fala por quem ele representa. Esse é o papel do embaixador nos países onde ele vai sediar-se. Então, o embaixador de Cristo fala por Cristo. Quem faz isso hoje? A igreja. Quem é a igreja hoje? Nós. Então, aquilo que a Bíblia fala ser função do Messias, ao Messias nos salvar, deu a nós esta mesma função que foi a dele. Por isso eu disse: fomos salvos e não morremos. Não morremos para continuar a obra do Messias. Jesus disse: em meu nome, maiores obras ainda farão. Foi dito por Jesus isso, se referindo a quem? A nós, igreja. Então há uma obra a ser feita, há algo que Deus espera de nós, há um propósito para nós como cristãos. E hoje a Bíblia pode nos falar a mesma coisa que foi dita a Jesus e se aplicar a nós. Fazendo uma nova leitura desse texto agora com esse entendimento, eu posso aplicar esse texto para mim. O texto que começa dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre você? Você tem o Espírito Santo? Por quê? Porque o Senhor me ungiu. O Senhor ungiu você.
Para que o Senhor ungiu? Para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me, enviou a mim, enviou a você, para curar os quebrantados de coração e para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é uma função que estava sobre Jesus e hoje está sobre quem? Sobre a igreja. Porque cada crente em Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Essa não é uma unção específica. Um pastor foi ungido por Deus com uma função específica. Um diácono foi ungido por Deus com uma função específica. Mas esta unção aqui está sobre todos os crentes em Jesus Cristo. Os verdadeiros crentes em Jesus Cristo foram ungidos com o Espírito Santo para pregar, para proclamar as mesmas coisas que Jesus pregava e proclamava. Embora você não seja um pastor, você tem a função de pregar. Você foi ungido para pregar. Talvez não para o púlpito, mas com a sua vida, com a sua boca, com tudo que você faz em todo lugar por onde você anda. Porque você tem o Espírito Santo. Porque você é templo do Espírito Santo. Você foi ungido. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e isso operou a salvação. Convenceu você dessas coisas, provocando o arrependimento, que te levou a render-se a Jesus e aceitar o plano dele sobre a sua vida. A partir desse momento, todo cristão foi ungido para fazer estas mesmas coisas. Jesus nos enviou para pregar, Jesus nos enviou para curar, para libertar os cativos, para quebrar as cadeias. Tudo isso é função da igreja. Novidade isso, irmãos? Eu creio que não, mas para alguns talvez isso seja uma grande novidade, porque pessoas imaginam que igrejas servem apenas para nos dar coisas, que igrejas são apenas um instrumento onde eu vou para mudar a minha sorte e para, com a frequência dela, receber algum benefício de Deus. E eu não entendo dessa forma, porque igreja é a reunião dos santos, igreja é a reunião dos salvos, salvos que foram ungidos do Senhor para uma obra, e não para receberem alguma coisa. Receber alguma coisa é uma consequência, porque o próprio Senhor disse que aquele que abandona certas coisas por ele, no futuro recebe 100 vezes mais. Então isso é uma consequência, mas não é o objetivo, não pode ser o alvo da igreja, a gente receber alguma coisa, porque o salário já foi pago, você já recebeu, você recebeu a salvação. Então a função agora está diante de nós. Recebemos adiantado por um trabalho que ainda não fizemos. Olha a responsabilidade. Receber adiantado por um trabalho que ainda não foi feito. Isso é muita responsabilidade que Deus está nos dando. Mas como a gente foi enviado para isso, nós precisamos ser conscientizados de que Deus espera isso de nós. Há um propósito para que eu seja igreja. Meu propósito não é estar aqui buscando alguma coisa, buscando algum lucro, mas ser alguma coisa. Esse deve ser o propósito de todo cristão. Vir à igreja para se tornar alguma coisa. Vir à igreja para ser alguma coisa. Para receber instrução, para receber unção e estar apto para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E com essa unção do Espírito Santo, aí nós podemos pregar as boas novas, como disse aqui o texto, aos quebrantados. Nós podemos curar os quebrantados, libertar os cativos. Agora, sem a unção, não podemos fazer nada. Irmãos, sem a unção, nada do que a gente faça vai produzir algum resultado. Sem unção, a gente pode representar algumas coisas, mas nós só somos eficazes no que fazemos com a unção. Por isso eu gosto de um texto bíblico que diz: não falte o óleo sobre a minha cabeça, porque se faltar a unção, faltou tudo. Se o pastor perder a unção, não tem mais nada para dar. Não tem habilidade homilética, não tem habilidade exegética que faça ele servir para alguma coisa, se não for a unção de Deus sobre a sua vida.
Assim também cada crente. Se você não estiver sob a unção do Senhor, você não serve para mais nada. Você não será jamais produtivo, jamais gerará frutos, jamais cumprirá o que Deus espera de você. Como pregar sem unção? Como libertar sem unção? Como quebrar cadeias sem unção? Como anunciar o dia da vingança do nosso Deus, o dia da consolação e da restauração de todas as coisas sem a unção? Esse é o fruto da atuação e da unção do Espírito Santo sobre a vida daquele que crê. Ainda em Isaías, abra comigo o capítulo 42. Em Isaías 42, versículo 6 ao versículo 13, olha o que também nos diz o profeta Isaías. Isaías 42, verso 6 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos, diz a Bíblia. Com a unção de Deus, nós faremos isto, como está escrito aqui a partir do versículo número 6. Abrir os olhos aos cegos, tirar da prisão os cativos também do cárcere, só com a unção do Senhor. Mais um texto messiânico que se aplica a nós. Capítulo 42 é todo dedicado a Jesus, todo dedicado a nós como igreja. Porque a obra que Jesus veio fazer, Ele deixou para nós continuarmos. Ou não? Estou dizendo algo errado, irmãos? Deixou para nós darmos continuidade à obra que Ele fez. Então, o que se aplicou a Jesus, se aplica hoje a nós. A unção que nos foi dada, foi nos dada para cumprirmos a mesma missão dada por Jesus. Então, igreja, não se limita a ser um lugar apenas de refúgio para nós. Apenas um lugar para a gente ficar aqui bem guardadinho e protegido. Apenas um lugar de proteção espiritual. Por que eu vou à igreja? Eu vou à igreja para dar sorte na vida. Eu vou à igreja para Deus me proteger. Parece coisa de macumbeiro, né, que quer ter o corpo fechado. Talvez algumas pessoas pensem assim, mas esse pensamento está errado. Você não é igreja para ser protegido. Você é igreja para avançar. Você é igreja para guerrear. Você é igreja para expor, para proclamar. Veja, a maneira de Deus libertar os cativos não é com soco nos cativos, nem tapa nos demônios. Você viu o que está escrito aqui? Para proclamar libertação aos cativos. Então, os cativos são libertos com a proclamação, com a palavra. Não é com Ra, é com a palavra que os cativos são libertos. E a quem Deus deu esse poder? A nós. Então, nada de olhar para a igreja como uma câmara de proteção espiritual, como um lugar confortável para a gente ficar protegido, não é? Nada de olhar para a igreja como um saleiro onde o sal está contido. Nós somos o sal da terra e agora estamos todos dentro do saleiro. Mas que eu saiba, sal dentro do saleiro não salga, a não ser que ele seja aspergido, não é, irmãos? Então Deus está nos chamando para uma reflexão, para o chamado, para o propósito que Ele, o Senhor, tem para nós. Voltando ao texto em Isaías 61, o versículo 3 diz: E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa
em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Plantados por quem? Pelo Senhor. Para quê? Para a sua glória. Foi o Senhor que plantou e é Ele que vai colher, para a glória dEle. Somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Não para que eu ande de luto, não para que eu ande entristecido, como diz o texto aqui. Pelo contrário, sou eu que vou tirar as pessoas do luto. Sou eu que vou restituir a alegria para elas. Com o quê? Com a mensagem que eu tenho para pregar. Com as boas novas que nós temos que anunciar, não com autoajuda, não com psicologia, mas com a palavra que nós temos para anunciar. Com essa palavra nós colocamos sobre aqueles que em Sião estão de luto uma coroa, ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nós levamos isto, e levamos como? Com a palavra de Deus, não a nossa palavra. A palavra de consolo do Espírito Santo, não o consolo humano. Essa é a função dada por Deus a cada um de nós. Então eu não posso viver chorando, mas eu preciso também ter o óleo da alegria sobre a minha vida. Eu não consigo dar aos outros aquilo que eu não tenho. Pensa nisso. Você consegue dar a alguém aquilo que você não tem? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém se eu não vivo Jesus? Como é que eu vou falar do consolo do Espírito Santo se eu não tenho o consolo do Espírito Santo? Como é que eu vou falar da alegria do Senhor se eu não tenho a alegria do Senhor? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então eu preciso ter, em primeiro lugar, para depois dar. Por isso que primeiro eu sou ungido, para depois eu falar. Por isso que ninguém se anime a falar de Jesus sem a unção do Espírito Santo. Vão ser palavras ditas ao vento. Nada vai produzir, nada vão acrescentar ao reino de Deus. Versículo 4 do texto diz: edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Veja a função que Deus está nos dando aqui. A função de restauradores. Não de destruidores, mas de restauradores. Veja, está dizendo que sobre nós está a função de edificar os lugares assolados, de restaurar aqueles que foram destruídos, de renovar as cidades arruinadas. E isso há muito tempo, de geração em geração, as coisas estão assim. Mas Deus nos salvou para restaurar. Deus salva você no meio da sua família, que há gerações e gerações vem sofrendo maldições. Mas Ele salva você para você restaurar essa família, está entendendo? Ele salva você para você interromper essa maldição geracional. Ele salva você para você dar um basta nessas coisas e restaurar, renovar as coisas que estão assim há gerações e gerações. Função de Deus para nós como igreja. Não há desculpa, irmãos. Você já é crente, então é contigo. Se a tua família está ruim, você é crente dentro dela, é você o instrumento que vai acontecer. Não adianta pedir, pastor, vai lá orar pela minha casa, eu posso até ir, mas você também pode fazer isso. Pode ou não pode? Você é instrumento, você foi ungido, tanto quanto eu. A minha unção não é maior do que a sua, talvez seja mais específica para ensinar, para ministrar, para administrar, mas não para fazer o que tem que ser feito no âmbito de todo cristão, levar libertação, restaurar as coisas. Quem vai restaurar o seu lar não sou eu, é você. Quem vai restaurar o seu casamento é você. Se você assumir a responsabilidade diante de Deus, de cumprir aquilo que Deus tem para você, de ser um restaurador das coisas que estão arruinadas há gerações e gerações. Talvez a gente se conforme, não é? Por isso que alguns creem em maldição hereditária, que é uma balela, irmãos. Na minha família, desde o meu tataravô, todo mundo se divorcia. Então, eu acho que comigo a sina é essa, eu vou acabar me divorciando. Vai nada! Só se você não for cristão. Se você for crente, você não vai. Se você for crente, você vai mudar a geração da tua família.
Porque o que aconteceu de geração em geração foi uma maldição debaixo da qual todos estão sob maldição. A maldição só é interrompida com conversão. Aí acabou a maldição. Mas senão o mundo está sob maldição, o homem está sob maldição, desde Adão. Se é hereditária, vem de Adão, não vem da minha família só, vem desde Adão. Está todo mundo separando, porque Adão já foi um mentiroso, Adão já foi um desobediente. Por isso que as coisas estão acontecendo. Mas eu sou crente, eu vou trazer restauração para a minha casa. A responsabilidade é minha, não é do pastor, não é da igreja, não é do outro, não é da oração da irmãzinha. Eu tenho a unção de Deus para restaurar o meu lar. Talvez eu não queira, aí é diferente. Deus nos dá essa função. Versículo 6 diz: mas vós sereis chamados o quê? Sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Alguém tem dúvida de que é sacerdote, de que é ministro? Nós dizemos isso, somos um povo sacerdotal, somos sacerdotes. Somos ministros. Sabe o que é ministro? Servo. Muitos irmãos dizem: eu sou servo de Deus. Você está dizendo: eu sou um ministro de Deus. Mesmo que você não seja ordenado, como eu disse, há unção diferente para certas ordenações, que na Bíblia só encontro duas, pastor e diácono. O resto, todo mundo é ungido da mesma forma. Todo mundo tem a mesma unção, a mesma capacitação dada por Deus para ser um ministro, para servir, para ser sacerdote. Qual a função do sacerdote? Levar as pessoas a Deus. O que fez Jesus? Reconciliou o homem com Deus, diz a Bíblia. Qual é a nossa função? Levar essas pessoas a se reconciliarem com Deus através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Através do que dizemos para elas, para produzir a conversão com o poder do Espírito Santo de convencê-las sobre o erro que estão cometendo. É assim que as coisas acontecem, mas eu tenho que me conscientizar. O sacerdote sou eu, o ministro sou eu. Não é alguém que vai pregar para a sua casa. Deus não converteu você lá? Ah, pastor, mas eu sou o único da minha família que sou crente. Glória a Deus por isso. Pelo menos tem você. Imagina se não tivesse ninguém. Então é você, é contigo o trabalho. Se Deus fez isso, o trabalho é teu, meu amado. Pode me chamar até para te ajudar, eu não tem problema. Mas ajuda é uma coisa, fazer o teu trabalho eu não vou fazer não. O trabalho é teu. O trabalho é de cada um de nós. Versículo 7, continua o texto: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis da vossa herança. Por isso, na vossa terra possuirei o dobro e tereis perpétua alegria. Veja, queridos, quando Deus promoveu essa conversão na nossa vida, nós experimentamos essa realidade. Nós antes éramos motivo de vergonha. Você já foi muita vergonha aí? Fez? Levanta assim a mão timidamente. Eu já fiz muita vergonha nessa vida, já disse muita bobagem, já falei muito palavrão, né? Já fiz coisas, já cheirei coisa. Eu não, né? Mas estou dizendo, vocês fazem isso, eu não faço nada disso. Mas você pode dizer, né? Já fiz isso, já bebi, já caí, já fiz vergonha, tudo que é jeito, né? E agora, a Bíblia diz, em lugar da vergonha, você terá dupla honra. Porque agora você é um homem, uma mulher de Deus. Você é uma pessoa honrada. Você não é mais a vergonha da sua família. Você é a honra da tua família agora. Você tem sobre você essa responsabilidade. E isso é que deve nos levar a viver assim, olha, ter tudo em dobro, ter perpétua alegria. Foi muita vergonha? Será muita honra. Não é o que diz o apóstolo Paulo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é apenas abundou, é super, é 2 vezes mais, é o dobro. Então o que tinha de ruim, agora você tem 2 vezes de melhor. Dá para conscientizar disso. O que você tinha de podre, agora você tem 2 vezes mais de saudável. É assim que funciona. Porque essa é a obra de Deus na vida da gente, daquele que crê. Versículo 8, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei
aliança por quanto tempo? Eterna. Nós temos uma aliança eterna com o Senhor. A aliança eterna. Todos os meses celebramos a ceia, lembramos da aliança, a nova aliança feita através do sangue de Jesus. Por quanto tempo? Eterna. A aliança eterna com Deus, privilégio, irmãos, que a gente tem. Não é por tempo, não é por prazo de validade, é para sempre. Eu preciso me conscientizar disso. Eu não estou cristão, eu sou cristão. Tem algumas pessoas que parece que não são assim, né? Eu fui macumbeiro, agora eu estou cristão. Amanhã eu estarei Hare Krishna. Amanhã eu vou dar um pulinho no budismo, depois eu vou passar pela meditação transcendental. Tem gente assim, irmão, sabia disso? Tem! Já passaram alguns aqui na igreja. Estão um tempo numa como é que chama? Numa vibe. Os jovens corrijam-me. É vibe? Eu estou na vibe cristã agora. Agora é a vibe cristã. Depois eu vou na vibe, sei lá, macumbeira. Mas nesse momento, não, com a gente não é assim. Eu sou e sou para sempre. Eu não estou, eu sou. Porque eu fui convertido dos meus pecados pelo sangue e pelo amor de Jesus Cristo. Então eu sou, eu não estou. A aliança é eterna. Verso 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como quê? Como família bendita do Senhor. A posteridade, quer dizer, os descendentes desse povo, vão ser conhecidos, vão ser vistos, serão reconhecidos como família bendita de Deus. Irmãos, olha a responsabilidade. Veja que a nossa fé não é apenas para nós, ela é um outdoor da nossa vida. Dá para perceber isso? A minha fé deve ser um outdoor na minha vida, porque reconhecerão as pessoas que olharem para mim, que olharem para a minha família, pelo menos deveria ser assim, reconhecerão uma família bendita de Deus. O que é bendita? Abençoada, não é? Bendita por Deus. Você é um homem bendito. Você é uma mulher bendita. Os seus filhos são abençoados pelo Senhor. As pessoas que nos olharem precisam ver que nós fazemos parte de uma outra tribo, de uma outra vibe. Nós fazemos parte de uma outra estirpe. Família de Deus agora, está entendendo isso? Família de Deus. E de geração em geração, porque a posteridade será abençoada. A posteridade é uma promessa de Deus para nós. Sermos reconhecidos como família bendita de Deus. Verso 10, ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Eu preciso me alegrar, porque o Senhor me chamou como noiva. Esse é o símbolo da igreja, não é, irmãos? Não há várias referências bíblicas à igreja ser a noiva de Cristo, que o aguarda de qualquer jeito, aguarda preparada, ataviada, bem vestida, bem arrumada, pronta para o encontro do noivo. Não é assim a Bíblia diz? E assim deve ser o nosso procedimento, porque o Senhor nos chamou dessa maneira, nos vestiu com o manto de justiça. Como é que Deus me vestiu com o manto de justiça? Romanos 5 diz: fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Fomos tornados justos. Deus colocou sobre mim uma roupa de justiça. Eu não sou justo, não nasci justo e ainda não sou justo, mas agora estou com a capa de justiça sobre mim, porque é assim que Deus me vê, por causa de Jesus. Pelo que Jesus fez por mim e por você, somos agora tidos por justos. Recebemos a veste de justiça, como diz o verso 10, e somos a noiva esperando pelo noivo, mas vestida, bem arrumada, bem tratada. Aí a pergunta: eu tenho sido uma noiva bem tratada?
eu tenho sido uma igreja bem tratada, bem arrumada, limpa, polida. Não é? É assim que Deus quer me encontrar. Foi para isso que Ele me salvou, para que eu seja essa igreja. E por fim, queridos, o verso 11 diz: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e louvor perante todas as nações. Através de nós, Ele vai fazer brotar a justiça e o louvor. Não há justiça no mundo em que habitamos. Não há louvor no mundo em que habitamos. O mundo se afasta cada vez mais da justiça e o mundo se afasta cada vez mais do louvor. Mas nós temos a responsabilidade de restaurar a justiça no mundo e restaurar o louvor a Deus. Isso foi concedido a nós, igreja. Funções que às vezes a gente atribui a Deus. A gente ora e pede: Deus, muda o mundo. Mas Ele quer mudar o mundo através da gente. Entendeu isso? Deus não vai mudar o mundo como mágica, porque isso seria intervir no livre-arbítrio das pessoas. Deus não vai fazer de uma noite para o dia as pessoas ficarem boazinhas. Ninguém fica bonzinho. A única esperança para o homem é a conversão. E mesmo assim não somos bonzinhos. Bom é meu Pai que está nos céus, disse o Senhor. Mas agora somos revestidos de justiça. Então o que Deus pode fazer? Através de nós, outros convertidos. Não adianta orar: Senhor, muda o mundo, muda as pessoas, porque eu é que tenho que levar essa mensagem. Sou eu que vou restaurar a justiça e o louvor, é o que diz a Bíblia. Isso não será feito por Deus, mas será feito por Deus através de mim. De mim quem? A igreja. Quem é a igreja aqui? É você? Que a gente possa cumprir esse papel. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Vamos louvar a Deus. Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e ensinou-me a curar os quebrantados de coração. Todos os cativos os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame Carvalhos de justiça. Quero orar junto com você agora, irmão, para que você se conscientize. Esse carvalho de justiça, dito pela Bíblia, esse carvalho de justiça que nós cantamos, somos nós, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você é plantação de Deus. Deus plantou você nesse mundo aqui, convertido
convertido, mudado, transformado, para refletir a glória de Deus, para se conscientizar de que você é a solução. A solução somos nós, irmãos. A solução é a igreja. A solução para o mundo não é outra a não ser a atuação dos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, para levar libertação aos cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar as virtudes de Deus. Essa é a nossa função. Pai, eu quero essa manhã clamar ao Senhor mais uma vez, pela igreja do Senhor nesse lugar, que somos nós, que aqui estamos ouvindo a Tua palavra. Que essa palavra produza em nós uma mudança, Pai, uma transformação, que ela nos tire da inércia, que ela nos acorde, para que nós possamos fazer aquilo que temos que fazer, sem colocar a culpa nos outros, sem colocar a responsabilidade em outros, mas assumir cada um de nós a responsabilidade pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós somos ungidos pelo Senhor para fazer essas coisas, que nós possamos assim fazer. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos abrindo os olhos, abrindo, Pai, o nosso coração, para receber a Tua palavra e viver ela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa a igreja, Pai. Glória a Deus. A consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Recebe o nosso culto essa manhã. Amém, amado. Sai daqui com essa missão. Amém? Que Deus te lembre dessa missão a cada dia. A unção que está sobre você não pode ser desperdiçada. Amém? Louvado seja o Senhor.